Quem está em casa, hoje a nossa aula é de Sociologia, estamos na página 6 da apostila, Representações da Cultura, Patrimônio Material e Imaterial. Vamos lá para a nossa apostila. Esse aí é o nosso conteúdo, para quem está em casa, página 6. Quem vai começar a leitura para mim é o Kevin. Vamos lá, Kevin. Lê bem alto, Kevin, tá? Kelvin. Desculpa, é porque é muito menino Kevin na minha vida. Vai. Isso. O ser humano se voltou desde o mais antigo tempo à procura de modos facilitadores para o melhor viver. Isso possibilitou novas descobertas e invenções. A comunicação foi fundamental para o desenvolvimento desse processo. Dessa forma, o ser humano compreendeu seu poder de criação e passou a construir objetos, como o arco e a flecha para a caça, a montagem no barco e a obtenção de utensílios, o costume de peles de animais para usá-los como vestimenta. E assim foi criando e desenvolvendo sua cultura material. O ser humano também percebeu que a necessidade de se organizar garantiria a manutenção e a sobrevivência de sua espécie. Criou regras, definiu padrões de relacionamentos e, dessa forma, estabeleceu relações que trouxeram aprendizados para a convivência moral e ética, estabelecendo respeito e limites. O ser humano construiu aí a chamada cultura material. Os bens culturais e materiais estão relacionados a saberes, práticas, habilidades e crenças que correspondem ao modo de ser das pessoas. Já o patrimônio material é formado por um conjunto de bens tangíveis, construído por obras construídas pelos seres humanos das mais variadas culturas e expressos no cotidiano. Esses bens estão presentes em sítios arqueológicos, acervos museológicos, registros documentais, obras artísticas, literárias e cinematográficas, entre outros. Gente, então é simples, tá? Cultura material é aquilo que tocamos, são os objetos criados pelo ser humano, todos e qualquer objeto, tá? A cultura imaterial é a crença, a religião, naquilo que a gente acredita, as regras que a sociedade, que os seres humanos criaram para se viver em sociedade, aquilo que não se toca, que se vive, tá? Então, cultura material são os objetos que nós fizemos para poder viver na sociedade. Cultura imaterial são as normas, as leis, as regras, as crenças, né, as religiões, aquilo que nos dirige dentro da sociedade, mas que a gente não toca. A gente sabe que ela existe, mas a gente não vê, tá? São intocáveis. Ok. Depois nós temos aí a diversidade de identidade, a aculturação e contracultura, tá? A aculturação é quando a gente se adapta a culturas diferentes, a gente aprende outras culturas além da nossa, tá? Por exemplo, os indígenas quando, né, começaram a aprender a nossa língua, né? Aprender os nossos costumes, então eles ficaram inculturados dentro da cultura do homem branco, tá? Tem que ser o contrário. Será? Vamos lá, diversidade e identidade, aculturação e contracultura. Quem lê para mim é a Paloma. Vai lá, Paloma. A aculturação é um fenômeno que se dá pelo contato e adoção de culturas diferentes. Em todas as sociedades, existe um reconhecido e aceito padrão cultural, que consiste em normas estabelecidas pela sociedade, e que os indivíduos normalmente agem de acordo com ela. Deixa eu ver se tem uma papel higiênico aqui dentro, para colocar para você. Pode pegar. Pode continuar, Paloma. São padrões legitimados pelo grupo e especificamente por aquela determinada sociedade. A atual cultura brasileira teve origem a partir da convivência dos indígenas, com os africanos e com os portugueses. Os contatos entre eles geraram mudanças culturais, as quais são conhecidas como aculturação. Isso mesmo, tá? Então, aculturar é você aprender, você participar da cultura de outros povos, aprender novas línguas, tá? Danças, comidas, culinárias. Então, você vai participar da cultura de outros povos, tá? O casamento é um exemplo muito típico de aculturação. Esse quadrinho cinza vocês leem depois na hora das atividades que vocês vão precisar. Finaliza para mim, Paloma, na página 8 lá em cima, que ainda faz parte da sua. Quando valores vigentes da cultura, como moda, atitudes, trabalho, patriotismo, acumulação de riquezas, ascensão social e outros, são contestados por tais grupos,
ocorre o processo da contracultura. O movimento hippie da década de 60 tinha como um de seus propósitos a oposição aos valores convencionais da sociedade. Os grafiteiros e artistas de rua, em geral, também tinham um caráter transgressor pelo propósito de levar a arte para fora das galerias, onde só artistas conhecidos e renomados podem expor a um público seleto e otimista. Tá, um grande exemplo aí da contracultura hoje é o feminismo, né? As feministas, tá? Que seria um grupo de pessoas que defenderiam, né, o gênero, né, feminino, mas em contrapartida elas vêm protestando de uma forma errônea, né, contra o que a sociedade impõe, certo? Então é um protesto não aceito por todos. Quando algo, né, ou alguma coisa incomoda uma maioria, isso se chama então de contracultura, tá? Algo que não é aceito por toda a sociedade, ou pelo menos por uma grande parte dessa sociedade, tá? Ok, depois nós vamos falar de raça, né, de grupos sociais, que são as etnias. Quem vai ler para mim aí? Vai lá, Vitor. Isso. Os indivíduos de um grupo possuem costumes, tradições, habilidades, língua, comportamento, enfim, uma cultura em comum, geralmente ocupa um determinado espaço geográfico, formam um grupo étnico. Pode-se dizer que, no sentido mais amplo, etnia é uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças genéticas. Geralmente esses grupos reivindicam para si uma estrutura social, política e territorial. Normalmente as etnias elas se dividem por aspectos parecidos, tá? Grupos que têm os mesmos aspectos, né? Buscam as mesmas coisas, tá? As mesmas lutas. Etnia brasileira. Lê para mim, Leonardo. O povo brasileiro é resultado da profunda miscigenação, sendo predominantes das etnias indígenas, africanas e europeias. Mas é preciso considerar que a população brasileira foi se formando a partir de ondas migratórias vindas de todas as partes. Por isso, somos um povo miscigenado. O mundo reconhece a condição da cultura brasileira. Ok, então nós somos miscigenados. O que é miscigenação? É a mistura de povos, de grupos étnicos, tá? Então, a gente percebe que o povo brasileiro é um povo colorido, né? Eu sempre falo isso. Por quê? Quando você vai pegar a certidão de nascimento, se vocês trouxerem as certidões de vocês de casa, vocês vão perceber que lá tem as mais variadas cores na certidão de vocês. Então, sem certidão, por exemplo, na minha sou branca, né? Mas eu tenho uma das minhas filhas que é parda, né? Então lá não tá branca e ela é, né? Então assim, vai mudando essa classificação com o passar dos tempos, tá? A gente percebeu que antigamente, quando eu nasci, por exemplo, é o que? Branco, preto, na época preto não era preconceito, né? Era branco, preto e o amarelo, que era o indígena, né? Daí depois foi mudando. Hoje tem o pardo, tem o amarelo, tem o branco, tem o moreno, tem certidões que não tem negro, tem moreno e tem o negro, tá? Então assim, e essa mudança das cores vem dessa mistura de povos, tá? Então a cor da pele ela não é mais classificada somente como ou branca ou preta. A gente sabe que o café com leite, aquela pessoa que não é nem morena nem branca, ela fica ali, né? Aí eles chamam de pardo, né? Que é o moreninho clarinho, né? E daí tem o negro, que é aquela pessoa que tem a cor da pele bem escura, tá? E daí tem o branco. Hoje o branco só é tido como branco se ele for branco transparente, né? Senão ele é amarelinho, lá tem certidão que é amarelo, tá? Então assim, tem as mais variadas cores. E isso vem dessa miscigenação, dessa mistura de povos. Cada vez mais, né, nós fomos nos misturando. A gente tem muita essência no nosso país dos japoneses também. Tem uma mistura muito forte aí, né, dos povos japoneses que vieram para o Brasil depois da colonização, da independência do nosso país, e montaram as comunidades do Japão aqui dentro do Brasil. E essa enculturação aconteceu entre nós, né, uma raça que já era miscigenada, vinda dos indígenas, dos europeus, dos africanos, que também foram os primeiros povos que vieram por conta da escravidão, tá? Então, essa mistura deu novas cores ao nosso país, e isso é muito lindo, né? Eu acho, assim, fantástico essa mistura de cores, de raças, eu acho lindo. Não devia, não deveria. Eu acho que
Não deveria ter racismo em hipótese alguma, de nenhuma forma, nem em relação à cor, nem em relação a gênero, nem em relação à religião. Não deveria ter racismo e preconceito em relação a nada no mundo, nada. Que eu acho que é um dos sentimentos, uma das demonstrações de maldade mais baixas que existe é o preconceito. Tá? Eu acho que cada um é livre para viver a sua vida e deve ser respeitado pelas opções que faz. Não importa qual ela seja, até porque eu não vivo a vida de ninguém, eu tenho que viver a minha. Então, cada um que viva a sua vida, né? Eu acho que é um sentimento muito desprezível essa questão do preconceito, muito desprezível. Formação da cultura brasileira. Quem lê para mim aí? Vai, João! Os portugueses foram os que exerceram maior influência na formação da cultura brasileira, sendo a língua a mais diferente delas. Devido também a prática da religião católica, fundamentalmente arraigada em Portugal, legando ao Brasil tradições confluentes com o calendário civil. São a tradição normativa de significado religioso no Natal. Há também outras manifestações populares, como as cavalhadas, o Inhodoe, Candão, a festa de Santos Reis, entre outros que têm sua origem no conjunto da cultura portuguesa com a cultura africana no Brasil. O estado do encontro dessas diferentes culturas do Brasil é o folclore brasileiro, o qual expressa a nação pluriétnica e multicultural, composta de índios, portugueses e africanos. Vale ressaltar que no Brasil e Colônia houve uma grande abrangência de movimentos artísticos europeus, com a presença do Renascimento, maneirismo, barroco, rococó e neoclassicismo, as produções literárias e artísticas, pinturas e música, teatro e artes decorativas. A contribuição dos indígenas para a associação da cultura brasileira foi significante. Embora a ação de catequese católica para a conversão dos indígenas tenha sido responsável pela eliminação da sua cultura e pela intensa disseminação de outros estilos. Mesmo diante desse processo, no qual os indígenas não foram respeitados, temos registros de suas expressivas influências cultural em nossa sociedade. O vocabulário da nossa língua portuguesa, por exemplo, contém muitas palavras de origem tupi-guarani, Canandá, Ipê, Capivara, Longicidade e tantos outros. A culinária faz parte da nossa dieta de alimentos, como a mandioca, açaí e outros plantas que estão presentes no cotidiano do Brasil. Continua para mim, Guilherme. Lá na página 9, lá em cima, a cultura. A cultura africana trazida ao Brasil influenciou fortemente a cultura indígena e a portuguesa. A diversidade cultural da por sua vez, acompanhou o corpo gênero escravizado. Esses africanos pertenciam a diferentes etnias que falavam seus próprios idiomas e possuíam suas próprias tradições. Assim como a indígena, a cultura africana foi bastante oprimida pelos colonizadores portugueses e, além disso, obrigavam os futuros escravizados a aprenderem a língua portuguesa e a se converterem ao catolicismo. Mesmo assim, seus credos e rituais religiosos não foram totalmente abandonados, permanecendo os cultos dos orixás nas práticas dos santos candomblé e a umbanda, uma mistura de elementos do catolicismo e do espiritismo. A cultura brasileira também foi significativamente enriquecida pela cultura africana na culinária, no idioma e nas manifestações artísticas como música, cujos ritmos estão na base de boa parte da música popular brasileira. São gêneros musicais brasileiros de influência africana o lungu, machixe, o samba, o choro, entre outros, assim como alguns instrumentos musicais, entre o berimbau, o afoxê e o agogó. Então esse texto só vem falando um pouco sobre essa mistura e todos os benefícios que essa mistura de culturas traz para a gente. Então, quanto mais nós temos aí um processo de miscigenação, mas nós temos línguas diferentes, costumes diferentes, música, dança, culinária, coisas que nós temos no nosso país que vieram de outros países, né? Por exemplo, a feijoada, né? Que é um exemplo bem simples e bem
fato, assim, que é uma herança dos povos africanos escravizados aqui no nosso país. Então, quando havia escravidão, os donos das grandes fazendas, eles jogavam fora esses restos de carne de porco, que eram os pés, o rabo, né, as orelhas, e eles davam aí os escravos. Os escravos utilizavam esses restos para fazer a feijoada, né? Então, assim, foi a partir daí que nós temos essa comida tão maravilhosa, né? Então, assim, fora isso, nós temos vários instrumentos musicais que são de origem africana. Nós temos também vários outros alimentos, né? Danças, folclore, que a gente herdou de outros povos, tá? O origami, por exemplo, né? É de cultura japonesa. A gente utiliza demais aqui no nosso país, né? Então, assim, são coisas que a gente recebeu de herança. Agora, quando a gente fala na questão religiosa, que é outro assunto muito polêmico dentro, não só do nosso país, mas no mundo inteiro. Então, se fala que, sim, a primeira religião, né, dada como religião foi a religião católica, certo? E que é uma das mais fortes que nós temos aí. Mas o que se é bem interessante no mundo é que as pessoas não percebem que todas as religiões buscam um só objetivo, que é a espiritualidade, certo? Então, por que não respeitar todas, não aceitar todas, né? Então, por exemplo, há ainda uma rixa muito grande entre as próprias igrejas. O povo tem essa rixa por culpa da própria igreja, que fica denegrindo dentro lá do seu templo, da sua igreja, da sua sede, outras religiões. O correto seria que o quê? Todas as religiões se unissem. Por quê? Porque Deus é um só. Não importa se a doutrina da minha igreja é uma, a doutrina da sua é outra, mas todos querem buscar um só objetivo, que é a espiritualidade. Então todas deveriam se respeitar, né? Não precisa eu, evangélico ou sei lá, ir lá na igreja católica assistir uma missa. Eu não preciso disso, mas eu não preciso denegrir também a imagem da outra religião. Então, se todos respeitassem as outras e fossem respeitados, né? Então, essa questão religiosa também não teria tantos conflitos no mundo. A gente sabe que os judeus, né, lá no Oriente Médio, né, eles têm um problema muito grande, né, com outras religiões. E assim, esse tipo de assunto causa problemas não só religiosos, de conflitos, morte, né? Como também causa aí revoltas dentro do mundo todo. Então a religião, como o assunto é Deus, não deveria causar tantos problemas. Eu acho que ela deveria trazer paz, né? Deveria trazer bênçãos e não conflitos, né? Se cada um respeitasse o seu espaço e o espaço do outro, tudo seria muito melhor no mundo. É que nós, seres humanos, somos extremamente egocêntricos, né? Só queremos que as pessoas respeitem aquilo que a gente pensa, mas não queremos respeitar o pensamento do outro. Então, isso causa grandes problemas no mundo. Depois nós temos um quadro cinza aí que vocês vão ler depois. Cybercultura, né? Então, lê pra mim, Raíssa. Pronto, tem mais um pedaço. Assim, tem? Não é cultura da cybercultura, não é esse pedaço? Não, não falando ainda sobre a cultura. Aonde que é? Eu acho que não é da Ah, é ali, é da... Então vai. Quem vai ler? Vai, Raíssa. Lá em cima, filha, vai. Vimos que a cultura brasileira... Vimos que a cultura brasileira advém do encontro de diferentes tradições culturais, presentes desde o início da colonização do nosso país. Tal influência, no entanto, expandiu-se e intensificou-se, sobretudo entre os séculos XIX e XX, quando os outros grupos de imigrantes africanos chegaram e se instalaram em diversas regiões do Brasil, levando as novas sociabilidades por meio do intercâmbio cultural. É o caso, por exemplo, dos imigrantes italianos e alemães que ocuparam grande parte da zona rural brasileira, organizando pequenas propriedades familiares e mantendo seus hábitos e costumes de origem. Novamente, temos o intercâmbio com a cultura local já existente e fixada nas nossas regiões. Também tivemos a chegada de espanhóis. Não era a chegada? Isso é estranho, né? Também tivemos a chegada de espanhóis, libaneses, árabes, japoneses e mais recentemente coreanos, bolivianos, peruanos e sírios, os quais também disseminaram
disseminam hábitos, crenças e valores de suas culturas, fazendo o Brasil um dos mais ricos povos e a diversidade cultural do mundo. Gente, então nós já falamos sobre essa mistura, sobre, né, essa miscigenação que nós possuímos, tá? E que é muito importante para o desenvolvimento do nosso país, foi muito importante, continua sendo, certo? Essa mistura só faz enriquecer a nossa própria cultura, né? Essa aculturação, esse aprendizado que a gente tem com outros povos, com outras pessoas. A gente sempre sabe que todos têm o que ensinar pra gente, a gente sempre tem o que ensinar para outras pessoas também. E assim é a formação de uma cultura. Assim vai ser quando vocês tiverem os filhos de vocês, tá? Tudo que vocês aprenderam na vida de vocês, vocês vão querer passar adiante e vão aprender muito também com as espécies, novas espécies que vão vir, né? Os novos participantes aí das famílias de vocês. Cybercultura, então, é esse fenômeno da internet nas nossas vidas, né? De todo esse avanço tecnológico que a gente vem vivendo, tá? De toda essa invasão de privacidade que as redes sociais se tornaram na nossa vida. Hoje você espirrou, né? Todo mundo sabe. É incrível, né? A pessoa tá morrendo lá, teve um acidente de carro lá, eles não estão preocupados em tirar o corpo dentro do carro, eles estão preocupados em filmar para postar nas redes sociais, certo? Então, assim, o mundo se tornou insensível aos acontecimentos humanos, né? Se tornou mais sensível aos likes, né? E as quantas curtidas e quantas pessoas estão visualizando, do que pelo sentimento de empatia, pelo sentimento de humanismo, né, que deve-se ter os seres humanos uns pelos outros. Então eu tava, assim, a gente percebe, eu comentando com o Inácio, hoje você teve um acidente ontem lá no Trevo de Matupá, e pelo que se viu dos restos dos carros lá, né, foi sério, né? Então, assim, o cara que filmou lá, em momento nenhum ele né, ele respeitou a imagem das vítimas, não colocou nada de, né, só filmou os carros e tal, que é o que deveria acontecer com todos os outros. Eu até comentei com o Inácio, até estranho, porque normalmente a pessoa, quando acontece um acidente, ela já vai lá em cima filmar a pessoa lá dentro do carro, né? Então, assim, ele respeitou bem essa privacidade, né, dos acidentados. Mas não são todos que fazem isso. A maioria das pessoas não tem respeito nenhum pelo ser humano. Eu falo sempre, se acontecer um trem desse com alguém da minha família e alguém filmar ali, leva um processo infeliz, pode ter certeza. Porque não pode, gente, tem que ter respeito pela exposição do outro, a gente tem que respeitar, né? As pessoas não têm esse respeito, isso não pode existir. E essa cybercultura, ela deu às pessoas, parece que uma força para achar que pode tudo, né, que tem esse direitos que a gente não tem, né, o respeito ao outro, né, a gente deve sempre exercer esse tipo de característica, respeitar o outro como eu gostaria de ser respeitado, certo? Então aí vai ter um texto sobre cybercultura cinza que vocês vão usar para responder as atividades, então, da página 13, acho que é só uma página da atividade, duas. Não, daí tem as de vestibular, né? Então, 2 de vestibular e uma de descritivas, tá? A número 3 é um trabalho, viu? Vocês vão ter que fazer. Número 3, tá? Leiam com atenção. Vocês vão ter que fazer em casa isso aí e trazer pra mim. Pode ser digitado, pode ser escrito à mão, tá? Não tem problema nenhum, não. Tá bom? Boa atividade pra vocês.